Olá, sou Hudson Lima dos Santos, estudante do oitavo semestre em Licenciatura em História pela UNEB, modalidade EAD, Polo Esplanada. Tema: Dificuldade de implantação da Lei 10.639/2003 numa democracia racial. Orientadora: Maria Antônia Lima Gomes. Nos últimos anos, a situação do jovem afrodescendente brasileiro tem se transformado consideravelmente, pois o governo federal, logo após a Constituição Federal de 1988, chamada Constituição Cidadã, tem criado leis que buscam minimizar o grande abismo social que o jovem negro tem enfrentado no Brasil para ter seus direitos garantidos, e uma dessas foi a Lei 10.639/2003, que obriga o Estado brasileiro a disponibilizar, através do Ministério da Educação e Cultura e das Secretarias Estaduais de Educação, a disciplina História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas do território brasileiro, sendo essas escolas públicas ou privadas. Também lançou o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas Raciais nas universidades, principalmente públicas. Mas fica o grande questionamento: qual a necessidade de uma lei que obriga o ensino de História da África, se vivemos em uma democracia racial? Pois, durante boa parte do século XX, entre os anos 1930, surge no Brasil um mito sobre a mágica da miscigenação das raças no Brasil, que dizia que a mistura entre índios, negros e brancos formou uma união tão harmoniosa que não ocorreu conflitos entre elas, o que pode ser traduzido como uma democracia racial. Os defensores dessa corrente insistem em propagar a inexistência do preconceito racial em nossa sociedade, algo que é tão mais explícito em outras partes do mundo, como na África do Sul, com o extinto apartheid, e os Estados Unidos, onde constantemente ocorrem conflitos raciais entre os brancos e negros. Aqui no Brasil, o Estado, durante muito tempo, patrocinou essa ideia da democracia racial e, de forma direta ou até mesmo indireta, patrocinou uma modalidade de preconceito, acredita-se, bem mais maléfica contra o indivíduo afrodescendente, que seria o racismo velado, que impede a ascensão social para um indivíduo negro, através de uma educação falha e pouco eficiente, que não prepare esse jovem para um mercado de trabalho, que exige desde desse jovem competências que ele não aprendeu a desenvolver no ambiente adequado, que seria a sala de aula, que em tese deveria ser capacitada para ajudar esse jovem a descobrir essas habilidades. Na outra ponta do problema está o mercado, que de forma discriminatória fecha as portas para o jovem negro, porque sua aparência, na sua visão, um tanto quanto limitada, não está condizente com a marca. Mas na verdade é puro preconceito, pois a sociedade e o próprio jovem negro não se acostumaram a ver um negro em posição de destaque na sociedade, na política e até mesmo no mercado de trabalho. E na teledramaturgia, o jovem negro não vê um personagem negro em papel de destaque, em posição de comando. Ele só vê o negro em papéis secundários, como de empregado doméstico, gari, servente ou até mesmo como bandido. Qual a motivação? O que me inquietou na escolha desse tema? Bem, a motivação é saber o porquê da elaboração e aprovação de uma lei que visa dar reparação a uma parcela grande da nossa população, se é de conhecimento geral que no país não existe discriminação racial, preconceito e racismo. Isso, segundo os inúmeros governos e uma parcela grande da população brasileira, que acredita que aqui vivemos a magia da democracia racial. Buscando material para sustentar minha pesquisa, foi feito um estudo sobre a Lei 10.639/2003 e o que ela visa atingir a princípio. E também foi feito um estudo do Estatuto da Igualdade Racial e seus artigos. Foi usado também, nessa pesquisa, o livro Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, para subsidiar os estudos sobre o mito da democracia racial, que deu suporte para o preconceito racial tão velado em nosso país. Foi também utilizado nessa pesquisa os artigos do livro Educação Antirracista, Caminhos Abertos pela Lei Federal 10.639/2003, para analisar as possibilidades de intervenção da referida lei no preconceito racial nas escolas brasileiras.
Capítulo 1. Desigualdade racial e seu desenvolvimento no Brasil. Formação da população brasileira por três povos: índios, brancos e negros. Índios, primeiros a serem escravizados, mas logo foram deixados de lado e considerados inaptos para o trabalho na lavoura. Brancos, colonizadores europeus que exploraram o trabalho escravo. Negros, povos trazidos do continente africano que foram colocados para trabalhar nas lavouras à força e considerados aptos por já ter experiência no trabalho nas colônias do Atlântico. Por 300 anos, a população negra foi escravizada em nosso país, que durante os séculos XVI ao XIX foi o país que mais recebeu escravos em suas fazendas. Após a extinção da escravidão, a população negra foi relegada ao abandono pelo governo central, nem mesmo tendo o direito à educação. Entidades negras foram criadas para tentar resistir a esse abandono do Estado, mas logo foram perseguidas e extintas, como a Frente Negra Brasileira, no governo Vargas. O governo brasileiro, na década de 1930, relegou a população negra ao abandono assistencial por causa de estudos sociológicos, que na época diziam que no Brasil não havia racismo, vivíamos o mito da democracia racial. Então, no século XX, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.639/2003, que tinha como objetivo diminuir o preconceito racial velado em nosso país. Esse combate se daria através da obrigatoriedade do ensino da história da África e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do país. Capítulo 2. Teoria do racismo. O racismo no Brasil é e sempre foi muito camuflado, ajudada principalmente por uma teoria que dizia que o negro não era discriminado em nosso país, pois por aqui, ao contrário de outros países, como África do Sul e Estados Unidos, se vivia em harmonia com todos os povos formadores da nação. Esse pensamento ficou conhecido como democracia racial. Mas, às vezes, esse racismo pode ser resultado do preconceito que se tem tanto pela cor da pele quanto pelas ideias de outrem, como pode ser visto no texto de Nilma Gomes, 2005. O racismo é, por um lado, um comportamento, uma ação resultante de aversão, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como cor da pele, tipo de cabelo e etc. Ele é, por outro lado, um conjunto de ideias e imagens referentes aos grupos humanos que acreditam na existência de raças superiores e inferiores. Os defensores da teoria da democracia racial querem que a população brasileira tenha a percepção de que o indivíduo negro não consegue ascender socialmente porque é preguiçoso e acomodado, pois o governo imperial, logo após a extinção da escravidão, possibilitou-lhes que tivessem acesso a todas as benesses da sociedade, que era garantida à população branca, que era educação, saúde, segurança e moradia. Essa teoria pode ser sentida pelo jovem negro brasileiro nas escolas públicas, municipal, estadual e federal, pois ele não se vê representado nos livros didáticos e nem na cultura, e tem poucos exemplos de negros vencedores. Seus únicos exemplos são jogadores de futebol e traficantes. Quando vem um negro nas novelas, é como empregado doméstico, em alguma outra função subalterna. Isso desmotiva o jovem da periferia, que além de não ver um exemplo de vida que conseguiu ascender pelos estudos, não se vê representado nos livros didáticos, perpetuando uma sina de várias gerações, o acesso aos subempregos. Esse jovem, ao chegar na sala de aula, nas escolas públicas, se depara com professores desmotivados, mal remunerados e com deficiência em sua formação na faculdade. Então, automaticamente, ele soma sua desmotivação com o ambiente escolar contaminado de maus exemplos e não sendo bem representado nos livros didáticos, cheios de bons exemplos de cor branca. Ele se sente pressionado a deixar a sala de aula precocemente, sem ter terminado os estudos.
Capítulo 3. Análise das fontes. Fonte de pesquisa. Estatuto da Igualdade Racial, que expressa ser crime e exclusão de direitos do indivíduo devido à sua cor. Lei 12.288/2010. Esse estatuto veio proteger também o candomblé e a capoeira, expressões da cultura afrodescendente no Brasil. Capítulo 3. Análise das fontes. Fonte de pesquisa. Estatuto da Igualdade Racial, que expressa ser crime a exclusão de direitos do indivíduo devido à sua cor. Lei 12.288/2010. Esse estatuto veio proteger também o candomblé e a capoeira, expressões da cultura afrodescendente no país. O livro Casagrande Senzala, do autor Gilberto Freire, que em suas páginas defende a democracia racial como um grande diferencial do Brasil frente a outros países, pois aqui, diferente de outros lugares, existe uma harmonia entre os povos que formaram a nação, índios, brancos e negros. Além disso, pode-se ver nesse livro uma tendência a colocar uma função mais sexual do negro, principalmente da mulher, que vai para a cama com seu senhor. O livro Educação Antirracista, Caminhos Abertos pela Lei Federal 10.639/2003, onde se encontra artigos de autores que pesquisaram sobre o assunto, dando exemplos e caminhos de como se trabalhar a referida lei, e os percalços que os seus defensores enfrentaram ao longo da história brasileira, durante todo o século XX, para alcançar sua aprovação. Análise da Lei 10.639/2013, que trata em seus artigos da obrigatoriedade pelos governos municipal, estadual e federal da inserção em seu currículo da disciplina História da Cultura Africana e Afro-Brasileira, para tentar solucionar anos de falta de assistência institucional pelo governo central, que estava cego, engessado pelo mito da democracia racial. Mas o que se vê é que da sua aprovação até sua efetiva aplicação há um longo caminho a ser trilhado, pois nem todas as escolas públicas ou privadas colocaram em seus currículos a disciplina. Considerações finais. A população negra brasileira tem sido vítima de preconceito racial há muito tempo, desde o momento que foi trazida para o Brasil da África e levada para a lavoura de cana-de-açúcar e de café. Logo após a extinção da escravidão, o negro passou a ser discriminado veladamente pelos governos do país e pela sociedade brasileira. Mas, logo após a criação da Lei 10.639/2003, o país passou a tentar solucionar essa grande mancha em sua história, fazendo com que o jovem negro saiba de sua grande vitória. E também acabar com o mito da democracia racial, tão disseminado em nosso país por setores da nossa sociedade que tentam continuar com o status quo, negando algo que é tão claro em nossa sociedade, o racismo. Então, esse trabalho monográfico tenta dar uma contribuição para as discussões acerca da necessidade ou não de uma lei reparatória para a democracia racial. Agradecimentos. Agradeço a Deus por ter me dado força e coragem, e a minha família, em especial meu pai, Hélio, e a minha mãe, Maria Angélica, e a minha cunhada Cristina, pelo incentivo nas horas em que parecia que o desânimo tomaria conta e a desistência seria a única alternativa, e a todos que à sua maneira tornaram esse momento possível. Obrigado.